não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa palavra de Jesus está ligada diretamente à questão de confiança. Mas é interessante porque ele atrela uma das características da confiança em Deus, justamente na confiança da provisão de Deus para nossas necessidades mais materiais. A passagem começa e ele fala sobre a questão de senhorio. Não dá para servir a dois senhores. Muitas vezes nós usamos até essa expressão para aplicar a outros exemplos de senhores que podem nos dominar, mas Jesus usou essa expressão para falar de um concorrente ao senhorio de Cristo, ao próprio senhorio dele. Ele só usou um exemplo. E esse exemplo é justamente as riquezas. Em algumas versões traz a palavra, o nome Mamon, que é uma ideia de personificação de uma divindade, das riquezas, da prosperidade buscada de forma exacerbada, de forma descontrolada. Não é interessante isso? Que Jesus, ao questionar a rivalidade ao seu senhorio, ele escolhe esse exemplo, não escolhe nenhum outro. Ele não fala sobre fama, ele não fala sobre o desejo de ascensão social, que de alguma forma está ligado à prosperidade, mas num outro aspecto. Ele não fala de demônios, ele fala das riquezas. Ele fala justamente da questão material, só que ele não ignora esse assunto, porque o verso 25, se a sua Bíblia é como a minha, há uma divisão com um subtítulo, entre o 24 e o 25. Mas essas divisões elas foram acrescentadas depois, o texto original não as tem, elas são só para facilitar esse subtítulo. Porque o verso 25 em diante é a continuação. Porque ao questionar o senhorio das riquezas, Jesus não está banalizando ou diminuindo a importância das nossas necessidades. O que ele está fazendo é colocando cada coisa no seu devido lugar. A prioridade e depois o resto. O que é primeiro, depois as outras coisas. Ele não está dizendo que o dinheiro para nada presta, que o trabalho não é necessário, que você não tem necessidades físicas, financeiras. Ele não está dizendo isso. Não são negadas. O que ele está dizendo é, não dá para servir dois senhores. Não dá para ter essas coisas como aquilo que diz a sua vida. Mas elas são importantes. E tão importantes que o vosso Pai as supre. O vosso Pai as dá. É essa a direção que está seguindo essa passagem. Por que é importante? Porque ele está usando esse exemplo para falar de senhorio. É pensando nisso, eu entendo que esse texto pode nos ensinar justamente alguns princípios sobre a questão do dízimo e da oferta. Porque Jesus usa esse exemplo, eu creio, porque o materialismo, meus irmãos, é o que mais nos impede da fidelidade ao Senhor. Porque a gente acha que muitas vezes que materialismo é aquilo só daquele homem próspero e rico, que ama os seus bens. Mas não é necessariamente isso. O materialismo é quando as coisas materiais, passageiras desse mundo dominam o meu coração. Tudo que eu faço é para elas. Tudo é para alcançá-las, para conquistá-las. Tudo gira em torno dela. As decisões que eu tomo, os planos que eu faço como família, tudo gira em torno disso. Já falei aqui recentemente, no evento da Congresso da Família, tem gente, inclusive, que planeja filhos só por causa da questão financeira, né? Os irmãos riem quando eu brinco com isso, né? Mas por quê que só tem que ter um filho? Por que só tem que ter 2? Ou 3? Por quê? Há uma razão maior do que a questão financeira?
Nós não devemos ser irresponsáveis quanto a isso, mas será que nossa tomada de decisão é só por causa disso? Por que eu vou seguir essa carreira e não aquela? E eu ouço, infelizmente, muitos jovens dizendo, pastor, vou seguir tal carreira porque tem muita vaga, muita oportunidade, ou então porque paga muito bem. Querer ganhar dinheiro não é pecado, querer um lugar numa carreira não é pecado, mas talvez não devêssemos escolher a carreira por causa da vocação, ao invés de o que paga mais ou o que está mais em evidência. Eu me lembro que quando eu estava me preparando para o 2º grau, a onda do momento era telecomunicações. Os adolescentes de hoje podem não saber, mas existia um tempo que não existia celular. Existiu esse tempo que não existia celular. Aí alguém pergunta, mas pastor, vocês falavam como com as pessoas? Assim, ó, cara a cara. A gente encontrava a pessoa e falava com ela. Né? A gente não digitava para ela, a gente falava com ela. Houve esse tempo. Mas estava prestes a acontecer esse boom dos celulares, e a onda era essa. E eu me lembro que um professor falou isso para mim. Ele falou assim, olha, você gosta da área de exatas, você gosta de eletrônica, você tem que ir por essa área, porque essa área vai dar muito dinheiro. E eu, por uma série de ingenuidades, eu achei que esse era um bom motivo para seguir nessa área. Durante muito tempo eu persegui essa área por causa disso. Não estou mais nela por outras razões, mas a questão é, por que a nossa tomada de decisão muitas vezes é pelo lado financeiro? Para projetar o que vamos fazer com a nossa família, a carreira, onde eu vou morar. Por quê? Por que alguém, por exemplo, que já tem uma vida tranquila, não é nem rico, mas nem passa necessidade, deseja fazer tantas horas extras só para ter o pacote de TV a cabo melhor do que ele tem hoje? Só para poder assinar o pacote do Brasileirão? Para quê? É porque o materialismo, por mais que nós neguemos, muitas vezes está no nosso coração. O desejo pelas coisas daqui, muitas vezes nos dirige, nos conduz. E uma das maneiras pela qual Deus trata isso é por meio da nossa fidelidade e generosidade em dízimos e ofertas, nos ensinando a lidar com o nosso dinheiro, que não é nosso, é dele, mas que ele nos confiou como mordomos. Ele nos ensina isso. Mas algumas pessoas às vezes falam assim, pastor, dízimo não é do Antigo Testamento? Dízimo não é da lei? E nós estamos agora na graça. Interessante que geralmente quem fala isso, não fala isso para ser mais generoso, ele fala isso para ser menos generoso, né? Ele não diz assim, pastor, o dízimo é da lei, inclusive, eu quero ser fiel com 50% do que eu ganho. Não tem isso. O dízimo é da lei e eu agora vou dar a sobra. Normalmente é isso que acontece. Mas a questão é, será que o dízimo é do Antigo Testamento? Será que é só do Antigo Testamento? Será que é só da lei, porque estamos debaixo da graça? Não está mais conexão conosco? Bem, creio que não. O dízimo não é uma coisa só da lei, só do Antigo Testamento, sobre a qual nós não estamos mais submetidos por causa da graça. Perceba, primeiro, que o dízimo, especificamente falando dele, antes de falar das ofertas, ele é anterior à lei. Antes que a lei fosse promulgada, o dízimo já existia. A entrega de 10% consagrando ao Senhor, e na verdade é uma devolução ao Senhor, já existia. Olha o que diz Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. Os irmãos podem ler? E Melquisedeque... que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos pensar aqui, meus irmãos. A lei é entregue ao povo por meio de Moisés. Quando o povo está saindo do cativeiro. Só no cativeiro foram 400 anos. O relato de Abraão é muito anterior a esse período. E o texto diz que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. O dízimo, então, é instituído antes da lei. Ele estava já presente, como um ato de consagração, de gratidão ao Senhor pela bênção recebida. É interessante isso, né? Porque ele não diz, Abraão, dê o dízimo para que Deus, então, entregue os inimigos a você. Ele diz, dê o dízimo, e louve ao Senhor, porque ele já entregou, ele já agiu. O dízimo, então, nunca é o primeiro passo. Ele sempre é a resposta. A resposta pela dádiva de Deus. E aqui cabe um parênteses importante. Tem gente que acha que o dízimo é do Senhor. Não. Tudo que nós temos é do Senhor.
Só que 90% ele deixa continuar conosco para o nosso cuidado, para a administração nossa. Tudo é dele. Nós somos mordomos de tudo, nada é nosso. Tudo nós somos mordomos. Mas voltando ao texto. Abraão então confere o dízimo, entrega como gratidão ao Senhor, mas entrega a um sacerdote terreno. Ele consagra entregando ao sacerdote terreno. Mas é interessante porque Melquisedeque aparece na Bíblia mais à frente, porque ele surge do nada, depois ele desaparece, e ele é mencionado na Bíblia mais à frente. Quando o próprio Cristo é ligado a Melquisedeque como um símbolo, uma tipologia de Cristo, para dizer que ele é desse tipo de ordem de sacerdote. Sacerdote que não tem, parece que começo nem fim, pelo menos não se conhece, no caso de Melquisedeque. Daí a importância de entendermos que o dízimo é anterior à lei. Melquisedeque não era nem dessa na mesma nação. Mas Abraão, entendendo que estava obedecendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo que ele havia recebido, dedica os dízimos e ofertas. Interessante porque Jesus, em João capítulo 8, verso 39, ele discute com os fariseus sobre de quem eles são filhos. E olha o que ele diz. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Ser dizimista, em algum aspecto, é estar sendo obediente àquilo que Abraão fez. Está dando consequência àquilo que Deus estabeleceu com o seu povo até anterior à lei. Ou seja, a aliança firmada com Abraão, que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que é a mesma aliança sobre a qual nós estamos inseridos, nós somos os verdadeiros filhos de Abraão pela fé, essa aliança inclui a dedicação de dízimos, a consagração de dízimos. E mais, o dízimo ele é sistematizado na lei, então. Ele é anterior, mas a lei vai explicá-lo, vai sistematizá-lo. Mas alguém pode dizer, pastor, mas o senhor ainda não mostrou que nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Olha o que Jesus diz sobre a lei em Mateus 5,17. Ele vai mostrar que ele não veio para abolir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus cumpriu a lei plenamente. Esse verso por si só, nós podemos explorar semanas e semanas de estudo. Por que ele cumpriu a lei? Cumpriu a lei pela obediência a Deus, cumpriu a lei pela submissão ao Pai divino ao mundo para viver, morrer e ressuscitar, e assim por diante. Mas ele diz que ele cumpriu tudo. Então, inclusive, na questão do dízimo. Jesus cumpriu o dízimo. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la. E se nós somos os seus discípulos, um discípulo faz o que em relação ao seu mestre? O imita. O discípulo é aquele que imita o mestre, não é só aprende com o mestre. Aprender com o mestre é aluno-professor. Discípulo-mestre é imitar. Ser dizimista, então, é cumprir aquilo que Jesus disse que deveria ser cumprido, porque ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, preservando-a. E até em relação ao próprio dízimo, ele não aboliu o dízimo. Um outro versículo, muitas vezes mal interpretado, que é Lucas capítulo 11. Olha o que diz Lucas 11, no versículo 42. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Português nunca foi muito meu forte, meus irmãos. Mas essa última frase parece muito claro para mim, mesmo em língua portuguesa, sem necessidade de consultar os originais, de que ele está mantendo as duas coisas como deveriam ser praticadas. Que duas coisas? A justiça de Deus e o amor de Deus, que os fariseus negligenciavam, e aquelas. O que é aquelas? O dízimo da hortelã, da arruda, das hortaliças, o dízimo de tudo. Jesus colocou o dízimo no seu devido lugar. Ninguém é mais santo ou mais servo de Deus porque é dizimista. Aliás, até eu vejo algumas coisas interessantes, né? Adesivo de carro de evangélico, às vezes é uma coisa perigosa, meus irmãos. Se o irmão tem adesivo no seu carro, o irmão não está pecando, mas cuidado quando for escolher um adesivo. Preferência, escolha um versículo bíblico, se for colocar. Cuidado com frases de efeito, porque essa manhã eu até botei no WhatsApp, galera jovem, não sei se quem teve tempo de ler antes da EBD, uma pessoa botou um adesivo de carro assim, é perigoso mexer com quem ora. O que quer dizer isso?
Não sei, quer dizer, é perigoso mexer com quem ora. Então, quando eu oro, alguém mexe comigo, aí diz lá um desenhozinho que fizeram para brincar com isso. Vem um anjo e bate na pessoa, porque tá... Mas tem adesivo que diz assim: sou dizimista fiel, liberado para prosperar. Meus irmãos, só existe um tipo de dizimista, o fiel. Dizimista fiel é redundância. Porque se a pessoa é infiel, ela não é dizimista. Ela é ofertante. O dízimo está justamente nessa manutenção, nessa perseverança em devolver ao Senhor parte daquilo que Ele confiou a mim. Então, o dizimista, a questão do dizimista não é o valor, mas é estabelecido um percentual, porque todos podem ser dizimistas. Até o adolescente que não trabalha. É só fazer a conta de quantos hambúrgueres comeu no mês. 10% disso deveria ser seu dízimo, pelo menos, para começar. O dízimo é estabelecido, então, como um princípio igualitário. Tanto o rico quanto o pobre podem e devem ser dizimistas, porque é um percentual. É uma chamada a devolver, como gratidão ao Senhor, parte daquilo que Ele nos deu. Não é tão fácil quanto pode parecer. Talvez para alguns irmãos que já tenham o hábito de ser dizimistas, pela graça de Deus, é fácil. Mas se para alguns que estejam lutando com isso, não seja tão fácil. Eu confesso, durante muito tempo da minha caminhada cristã, eu lutei com isso também. Porque uma série de fatores se levantam, uma série de dúvidas, inclusive o materialismo está no nosso coração. Coração de pastor, de crente, todo mundo tem materialismo impregnado. E às vezes a gente pensa, mas será que eu não devia fazer tais coisas primeiro? E se der? Mas e se não der? Mas a economia, pastor, o senhor não está vendo no jornal, não? O senhor está igual a governante desse país, não sabe da crise de nada, não estava sabendo de nada. Descobriu ontem, pastor. A questão não é o ambiente, a questão não é o que está acontecendo nas circunstâncias, a questão é, Deus me agraciou, e como uma das demonstrações da minha gratidão, eu consagro os dízimos a Ele. Que vão servir para quê? Para manter justamente o trabalho dele. Às vezes, isso é até complicado de dizer, mas porque eu não estou falando de alguém especificamente, mas alguém pode até achar que é, mas graças a Deus, como eu não sei nada das finanças da igreja diretamente, não é minha função, não me envolvo, não estou falando de ninguém especificamente. Mas tem gente de pessoas que não são dizimistas, poderiam e deveriam ser, mas às vezes é a primeira pessoa a questionar como algo não acontece na igreja, que algo a mais deveria ser feito, que algo deveria ser feito talvez maior, melhor, deveríamos atingir mais. E a pergunta é, como? Como Deus mandará recursos para essa igreja? Por meio de nós. O meu bolso e o seu é o lugar onde Deus colocará os recursos para essa igreja. É no meu e no seu bolso. Não tem bolsa igreja. Não tem. Deus vai prover recursos conosco. Vai nos usar. Vai nos conferir essa graça de sermos participantes no trabalho e no sustento da obra dele. E o dízimo é parte integral disso. O dízimo é parte dessa manutenção, porque nós devolvemos e Deus usa esses recursos para sustento. Interessante, antes de passar para o próximo ponto, é que Deus não precisa disso, no sentido pleno dessa palavra, porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele é autossuficiente. E alguém poderia pensar, mas pastor, você acabou de falar que o sustento da obra depende do povo se mover. Mas em muitos momentos na história, quando o povo estava distante de Deus, inclusive, não só nos bolsos, mas no coração, Deus fez o trabalho dele perseverar. A obra de Deus se manteve. Porque ele pode sustentar a sua obra por os meios que ele quiser. Mas ele nos deu o privilégio de sermos coparticipantes disso. Inclusive nas finanças. Não só nas finanças, mas inclusive também nas finanças. E alguns puritanos tinham a prática de dizer, o pastor José até mencionou isso já aqui, que um orçamento é um tratado teológico. Aquilo no qual você gasta dinheiro é um tratado teológico. Uma vez eu estava numa palestra, não tinha nada a ver com a igreja, era uma palestra de negócios, e a pessoa falou sobre algo parecido com isso, e eu fiquei até espantado com aquilo, porque o homem que estava dando a palestra, até onde eu sei, nem era um cristão. Mas ele disse, olha, você quer saber o que é a sua prioridade? Veja onde vai o seu dinheiro. Ele falou isso numa palestra de negócios. Eu fiquei pensando, nossa, o meu dinheiro é um dos medidores para saber qual é a prioridade na minha vida. Então, se eu gastar mais com coisas que são boas,
mas são fúteis e passageiras. E na hora do dízimo eu achar, poxa, não dá, não tem condição. Isso diz muito sobre o meu coração, diz muito sobre a minha devoção ao Senhor. Eu preciso reavaliar. E isso é uma questão de foro pessoal. Não cabe a mim avaliar por você, lhe dizer, olha, o irmão está errado nisso aqui, irmão, vamos lá. Cabe a mim só dizer o que a Bíblia diz. E cabe ao irmão avaliar pela ação do Espírito no seu próprio coração. O dízimo, então, ele é anterior à lei, ele é organizado pela lei, ele é mantido por Jesus para o nosso bem. E ele é uma das maneiras pelas quais Deus trabalha o materialismo do nosso coração. Porque quando eu sou dizimista, quando eu consagro ao Senhor tudo que eu tenho, eu estou mostrando duas coisas. Primeiro, submissão ao Senhor. E segundo, confiança na fidelidade dele. A minha fidelidade a Deus, ela deveria se basear nessas duas coisas. Eu me submeto à vontade dele e eu confio que ele já é fiel. Ele não vai ser porque eu vou ser dizimista. Ele já é fiel. E agora eu respondo. Essa questão da ordem, ela parece que não é para algumas pessoas, mas ela é importante. Ninguém deve entregar seus dízimos esperando algo em troca. Entregamos porque já recebemos. Não tem muito tempo que eu tive o desprazer de ouvir um desses televangelistas aí, o pastor de televisão, falando isso, e era a voz dele, não tem como ele negar, não foi um texto, alguém anterior, era a voz dele, dizendo, você entrega seus dízimos, dá suas ofertas, porque você está agradecendo a Deus, porque você já recebeu, você é um trouxa. Essa foi a palavra que ele usou, você é um trouxa. Você deveria dar seus dízimos e suas ofertas para receber algo de Deus, para plantar, para colher. Uma deturpação total de 2 Coríntios capítulo 9. E ele falou isso, e por ele estar na televisão o tempo inteiro falando isso, pelo número de pessoas que o seguem, parece que essa mensagem encontra gente que acha correta. Por quê? Porque não estão preocupados com a verdadeira questão. São tão materialistas quanto aquele que só nega o dízimo achando que não dá para entregá-lo, ou achando que não deve entregá-lo. Aquele que entrega por essa razão, ele é tão materialista quanto o outro. Porque, na verdade, ele acha que ele vai comprar alguma coisa, dedicando seus dízimos, entregando as suas ofertas. Eu disse que é submissão e confiança, e o texto que mostra isso é Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10. Pode botar. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Versão NVI. Voltou a botar ali. Você percebe que, primeiro, é submissão. Deus diz, tragam os dízimos. Então, quando eu faço isso, estou obedecendo a Deus. Mas também é confiança na fidelidade. Porque ele diz, depois disso, fazei prova de mim. E esse é o único assunto no qual Deus permite ser provado. Interessante isso. O único exemplo que Jesus fala sobre rivalidade de senhorio é sobre o materialismo do nosso coração. É sobre servir as riquezas, correr atrás delas o tempo inteiro e elas nos conduzirem ao invés de Cristo. E a única vez que Deus se permite ser provado é justamente na mesma área. Podem me testar. Sejam fiéis a mim, obedeçam a minha palavra e testem. Comprovem o que eu vou fazer. Interessante, porque ao mesmo tempo, então, que eu sou fiel ao Senhor, não esperando algo, porque na verdade eu já recebi, eu recebo aquilo que eu não espero. O sustento, o suprir necessidades. Nesse Jesus está falando nessa passagem, ele diz, olha, você pode ficar muito ansioso, mas você pode acrescentar na sua altura alguma coisa? Você pode acrescentar tempo de vida a você? Você não controla isso, você não tem gerência sobre a sua própria vida. Por mais ansioso que fique. Mas Deus supre. Deus supre as suas necessidades. E os exemplos são riquíssimos. Eu imagino que um poeta deve entender isso aqui como uma bela poesia, porque ele fala, as aves do céu. Você conhece pardal, né? Pardal talvez seja o pássaro mais comum do Brasil, né? A gente não sabe de onde eles vêm, para onde eles vão, mas todo lugar tem um pardal aparecendo, não é verdade? E ele é um animal que a gente nem leva em consideração, muitas vezes. Porque é uma coisa que hoje está aqui, amanhã não está. Jesus diz, perceba as aves. A sua vida não vale mais do que a delas? Deus não vai sustentar você? Perceba os lírios.
Eu não sou um especialista em flores, mas quando eu vejo imagens de lírios e de outras flores, eu vejo a beleza delas. Ele diz, olha, nem Salomão, que a Bíblia diz que foi provavelmente um dos homens mais prósperos que já existiu na face da terra, nem ele se vestiu tão bem quanto um lírio. E o lírio amanhã pode desaparecer, porque ele vai ser queimado, pisado, vai murchar. Deus vai suprir a você. Ele cuida do lírio e do pardal e não vai cuidar de você? Não vai suprir? Quando Malaquias estava falando isso para o povo, é porque o povo de Israel voltou do cativeiro e o que eles fizeram foi, olha, nós voltamos do cativeiro, os recursos são poucos, não dá para continuar essa obra do templo, eles interromperam ainda na fundação e começaram cada um a erguer a sua própria casa, os seus próprios negócios, e Deus levanta o profeta para dizer, mas vocês não têm recursos, mas conseguem fazer belas casas, casas enormes. Vocês não têm recurso, mas estão aí explorando a terra, plantando, crescendo os negócios? Como assim? E aí ele diz, Deus está dizendo que vocês têm que trazer o dízimo e as ofertas, dedicá-las ao Senhor. Não podemos roubar a Deus, subtrair aquilo que não é nosso, que pertence ao Senhor, que Ele confiou a nós, e agora devolvemos. Paulo, falando aos Coríntios, olha o que ele diz, aí sim, um verso do capítulo 9, que é tão importante sobre esse assunto também. Os irmãos podem ler? Cada um. Esse versículo ele é mal utilizado quando ele é usado para combater o dízimo. Porque Paulo não está negando o dízimo para dizer assim, está vendo? Cada um dê conforme tiver no seu coração. Leia o contexto da passagem e vai perceber que não é isso que Paulo está dizendo. O que está dizendo, está falando sobre a oferta, ele diz, na hora de ofertar, cada um dê conforme entender no seu coração. A generosidade que tiver no seu coração, esse é o padrão para você entregar. Não há um padrão estabelecido. Aqui, então, há uma outra faceta, um outro instrumento pelo qual Deus controla essa nossa ansiedade pelas coisas desse mundo, que pode muitas vezes se manifestar na busca desenfreada por coisas materiais. Além dos dízimos, que o dízimo é algo compulsório, o povo de Deus deve a Deus a consagração dos seus dízimos, as ofertas são uma demonstração ainda maior de generosidade. Paulo está dizendo, cada um dê conforme estiver no seu coração. Não é uma obrigação. Você não deve ser constrangido a ofertar. Não tem que ter um talãozinho, uma campanha. Você deve ofertar de acordo com que você entende que Deus está te chamando a participar. Entenda isso, então. O dízimo é uma ferramenta para você administrar bem o seu dinheiro e devolver parte que Deus lhe confiou. Dizendo, eu confio que Deus me supriu essa parte e Ele agora vai continuar me suprindo. Amanhã Ele não vai faltar. Nós lemos no início desse culto, Tiago 1,17. Ele disse, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, e quem não há, o quê? Nem mudança. Ele foi bom ontem, Ele supriu você ontem, Ele vai suprir amanhã. É isso que Tiago está falando sobre a bondade de Deus. Deus não altera quem Ele é. Ele foi bom ontem, será bom amanhã. Da mesma forma, podemos dizer, Ele nos supriu ontem, suprirá amanhã. Por isso, podemos, então, entregar o dízimo em confiança. Mas as ofertas agora partem para um outro aspecto, outro instrumento de Deus para nos moldar e nos conduzir nessa área, que é a nossa generosidade. A ideia de entrega, de consagração, para socorro, para apoio daquele que precisa e expansão do próprio trabalho, do próprio reino de Deus aqui na terra. E aí tem dois relatos bíblicos, vão ser os últimos assuntos que eu vou tratar, para ilustrar como as ofertas, então, devem ser tratadas. Qual é o padrão bíblico de oferta? Já que não há um valor estabelecido, já que não há um percentual, é uma questão do coração, qual é o padrão? O primeiro episódio mostra a liberalidade. Deus espera de nós liberalidade. Perceba o que diz Atos capítulo 4, versos 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Primeira coisa sobre esse texto é que José, também chamado de Barnabé, ele não vendeu tudo, ficou sem nada. Não é um chamado a ser um monge, largar a vida terrena vendendo tudo. Também, nesse texto, não há um chamado socialista para o Estado vai me tomar o que é meu, então para redistribuir. José, ele entendeu,
Por isso que é liberalidade, é do coração. Ele entendeu que diante daquela necessidade, Deus queria usar uma das suas propriedades para abençoar aquelas pessoas. Qual era a necessidade? Muitos dos cristãos de Jerusalém estavam em dificuldade absurda. Por quê? Primeiro que a maioria dos cristãos que se converteram já eram gente que era simples, servos. A maioria. Havia algumas pessoas de posses, mas eram poucas. E segundo, que muitas vezes converter-se ao cristianismo significava perder o emprego, perder o negócio, perder aquilo que tinha. Muitas vezes significou isso na história do cristianismo. E nesse momento em Jerusalém também significava perder negócios. Ou porque você passava a ser honesto e o seu lucro antes de se converter estava todo baseado em desonestidade, ou porque as pessoas não queriam fazer negócios com cristãos. Então, Barnabé, olhando para aquela situação, vendo a igreja se esforçando para socorrer aqueles que precisam, ele pensa, daquilo que eu tenho, uma dessas propriedades eu posso, então, entregar. E ele vende, e ele entrega o recurso. Mas é interessante perceber, porque mais à frente, no capítulo 5, vai aparecer outros personagens, Ananias e Safira, que também vendem uma propriedade, não é verdade? Não vendem? Os irmãos lembram dessa história? Também vendem. E dão, não dão tudo, mas dão uma parte do que eles venderam. Mas o problema com a Ananias e Safira não é o valor. O problema é que parece que agora eles estão tentando comprar um certo destaque. Porque quando José, chamado também de Barnabé, e depois daí em diante esse texto só vai ser chamado de Barnabé, quando ele coopera com esse trabalho, ele já era um líder, e as pessoas veem essa ideia do evangelho que o alcançou. O cristianismo dele era sério, era firme, tinha uma fé robusta. E ele passa a ganhar muito destaque na igreja, logo cedo. Parece que a Ananias e Safira querem a mesma coisa. Além disso, eles querem parecer que têm liberalidade. Por quê? Quando Pedro os questiona, Pedro diz, vocês não eram obrigados a vender o terreno, eram? Eles disseram, não. E vendendo o terreno, era obrigado a entregar o dinheiro todo? Não. A oferta não tem um valor, não é compulsória. Você podia dedicar o que quisesse, mas a questão é, quando Pedro perguntou, vocês venderam por quanto o terreno? Pedro já tinha sido incomodado pelo Espírito para sondar o que estava acontecendo. Eles mentiram. A ideia de tentar parecer liberalidade, a ideia de tentar se mostrar, mas na verdade por interesses gananciosos, por desejo de destaque, de liderança, de parecer ser uma boa pessoa. Isso significa, meus irmãos, que a questão não é o valor. Eles podem, o texto não diz que eles deram menos do que Barnabé. O texto não diz isso. Às vezes a gente pensa isso, né? Barnabé vendeu por X, eles venderam por X e deram meio X. Não. Eles podem ter dado até mais do que Barnabé. Talvez a propriedade que eles tenham vendido fosse maior e mais valiosa que a de Barnabé. O texto não diz isso. A questão não é o valor. Mesmo que eles tenham dado mais, a questão é, eles não tiveram liberalidade. Eles não deram porque estavam com o coração desejoso de cooperar, inclinados. Eles tinham outros interesses, interesses que nada a ver têm a ver com o evangelho, de destaque pessoal, de glória pessoal, talvez até de conquistar um espacinho de liderança naquela igreja, ao se mostrar tão liberais com o seu dinheiro, tão generosos com o dinheiro. E isso não era verdade. Esse episódio é muito interessante também. Por quê? Porque mostra que mesmo que eu dê tudo o que eu tenho, eu posso estar distante do Senhor. Não é isso que Paulo fala quando ele diz que eu posso dar tudo, inclusive entregar meu próprio corpo, mas se eu não tiver amor, isso não vale de nada? Você e eu, nós podemos dar todos os nossos recursos para os pobres, todos os nossos recursos para a igreja, e mesmo assim estar longe do Senhor. O que mede a nossa espiritualidade não é a nossa oferta. A nossa oferta, ela é um chamado à liberalidade cristã, desejo de cooperação, mas ela não vai medir a nossa espiritualidade. Deus não se deixará enganar pelos zeros do cheque. Não dá para enganar Deus. Não dá para forjar, falsificar. Deus conhecia o coração daqueles dois, assim como conhecia o coração de Barnabé e o seu desejo de ajudar. Então Deus nos chama à liberalidade. Nossa oferta deve ser fruto disso. O desejo de participar, de cooperar, de ajudar. Como Paulo disse lá em Coríntios, de acordo com aquilo que tiver estabelecido no nosso próprio coração. E o último princípio, além de liberalidade, generosidade. Marcos capítulo 12, Jesus contando, o evangelista contando a experiência de Jesus no templo, Jesus vai dar destaque a uma senhora, diz assim o texto, a partir do verso 43. Chamando a si os discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva, pobre, colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.
O texto diz quais são as moedas que ela entregou, e alguns estudiosos vão comparar com as finanças atuais, provavelmente algo um pouco inferior a $0,01. Alguns estudiosos vão dizer, foi o que ela consagrou naquele dia como oferta. Mas a questão não é o valor. Jesus, quando olha para aquela mulher, o que ele diz é, o que ela consagrou hoje aqui como oferta é maior do que tudo que foi consagrado pelos outros. Eu concordo com a interpretação que diz que, quando ele diz isso, ele está dizendo que ela deu mais do que todos os outros somados. Todos os outros deram somados, ela deu mais. Como? Os próprios discípulos perguntam, como isso é possível? Ela deu tão pouco. Eles indagam isso no coração. Jesus responde, porque ela deu de tudo. Ela se entregou por completo, ela foi generosa. Quebrando a ideia, o mito, de que generosidade cristã é aquilo para quem tem posses. Isso é coisa de evangelho social. Generosidade cristã é aquilo para quem é cristão. O socorro a quem precisa, o atendimento às necessidades da comunidade é para quem é cristão. Para apoiar, para ajudar, para cooperar para o avanço. Então eu sou chamado a entender que Deus é Senhor de tudo, e daquilo que Ele tem, Ele me supre as necessidades. O próprio Jesus apresentou isso em Mateus capítulo 6, essa confiança no suprimento, e por isso eu não só posso, como eu devo, ser fiel nos meus dízimos e ser generoso nas minhas ofertas. Esse é o chamado cristão. Isso é o que vai nos ajudar, em muitas medidas, a controlar o nosso materialismo. Não é só isso. Porque tem gente que dedica dízimos e ofertas e continua amando demais o dinheiro. Mas esse é um dos remédios. Esse é um dos remédios que temos que tomar diariamente. O controle. Nós não temos, como brasileiros, o hábito de fazer orçamento. Eu sei disso. Nós não temos esse hábito. A maioria de nós vai fazendo, vai gastando e pagando conforme aparece, porque, na verdade, no dia seguinte que o pagamento chega, ele acaba, né? Normalmente é assim, né? A gente fala assim, pastor, não precisa fazer conta, porque no dia que chega já resolve, já tudo acabou. O mês recomeça já sem ele. Mas a questão é, quando você estiver pensando sobre as suas finanças, e eu também, nós temos que refletir. Quanto disso está empregado a serviço de Deus? E preste atenção, empregado a serviço de Deus não é só porque você depositou aqui. Sustento missionário, o socorro a alguém numa situação de risco necessitada. Mas nada disso apaga a nossa obrigação, o nosso chamado a sermos dizimistas. Mas avalie você mesmo. Olhando para suas finanças, o quanto eu tenho consagrado. Alguns estudos nos Estados Unidos já mostraram coisas das mais tremendas. Por exemplo, em alguns lugares, em algumas épocas, os cristãos chegaram a gastar mais com seus cachorros do que com a obra missionária. Isso foi feito já em pesquisa. No Brasil, feito uma pesquisa há muitos anos atrás, chegou a mostrar que alguns cristãos gastavam mais com Coca-Cola do que com a obra missionária. Isso diz muito sobre o nosso coração. Talvez não seja agradável ver o nosso coração por esse ângulo, mas é necessário para nos arrependermos, voltarmos para o Senhor, então, e também nas nossas finanças estarmos submissos ao Senhor. Tem muita gente que tenta fazer submeter-se ao Senhor parcialmente, um senhorio parcial. Isso não é possível. Deus é Senhor de tudo ou de nada. Senhor de tudo ou de nada. Isso inclui também nossas finanças. Devemos buscar o Senhor, ler na palavra dele, estudar, meditar e pedir ao Senhor, Senhor, me oriente. Não só para que eu seja fiel no dízimo, não só para dedicar minhas ofertas, mas que eu administre bem os recursos que estarão comigo. Todo o tempo. Todo o tempo. Muitas vezes, uma das questões que mostra o nosso materialismo é o desperdício que nós fazemos com os recursos que temos de tempo, de dinheiro, de energia, desperdiçando com as coisas mais passageiras e mais frívolas, ao invés de dedicá-las ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, quero lhe pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor complete essa mensagem em nosso coração por meio da ação do Teu Espírito, Senhor. Pai, o Senhor nos conhece e sabe o quanto, muitas vezes, nós somos enganados e seduzidos por coisas passageiras. Muitas vezes nós estamos empregando tanta energia, tanta disposição, ó Pai, em conquista de coisas que não permanecem. E achamos que não temos tempo para servir ao Senhor, para dedicar ao Senhor. Quantas vezes, ó Pai, nós empregamos o nosso dinheiro em tantas coisas, mas nos negamos, mesmo que seja só no nosso coração,
nos negamos a submeter ao senhorio de Cristo nas nossas finanças, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, nos ajuda a realinhar nossa escala de valores, ó Pai, de maneira que possamos, então, ser dizimistas fiéis, aqueles que permanecem, que perseveram, ó Pai, no entendimento de que devemos devolver ao Senhor parte do que o Senhor nos deu como gratidão ao Senhor para a manutenção, ó Pai, da Tua obra onde nós estamos localizados, ó Pai. Pai, mas também que sejamos encontrados como aqueles que entregam suas ofertas com generosidade, não por constrangimento, não por interesses passageiros, mas entregamos por generosidade, para entendermos, ó Pai, que o Senhor tem sido generoso para conosco. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem, ó Pai, nos dado muito mais até do que nós precisamos em tantas coisas, ó Pai. Nos ensina, Senhor, então, a ter um coração dedicado ao Senhor também na questão financeira. E, ó Pai, aqueles irmãos que talvez estejam passando momentos difíceis, ó Pai, por questão do desemprego, mudanças que podem ter acontecido na estrutura, ó Pai, do seu trabalho, dos seus negócios, ó Pai, que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, a enfrentar esses momentos difíceis, a ter sabedoria para gerenciar suas finanças, a sua casa, a sua família, para que eles possam, então, encontrar a alegria de serem fiéis no dízimo e generosos suas ofertas, ó Pai. Supra a necessidade desses irmãos, abrindo porta para aqueles que estão precisando, ó Pai, de oportunidade de emprego, dando, ó Pai, a disposição para trabalho, para dedicação, ó Pai, que nós sejamos, então, encontrados como aqueles que trabalham e se dedicam nas suas profissões, não só para o sustento da nossa casa, mas para termos também com o que socorrer aqueles que precisam e termos como sustentar o trabalho, ó Pai, da Tua obra, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incluiu nesse Teu plano. O Senhor não precisa de nós, nem do nosso dinheiro, mas nos incluiu, ó Pai, para sermos cooperadores do avanço da Tua obra, ó Pai. Então, que tenhamos esse senso do privilégio que é. E que essa igreja que está aqui há 53 anos possa perseverar em anunciar o Evangelho nessa localidade. E que onde quer que nós estejamos, ali, ó Pai, sejamos luz, ó Pai, naquele lugar. Que então possamos sustentar esse trabalho, também crendo que o Senhor tem planos ainda maiores para continuar usando essa igreja como farol da Tua graça nesse lugar. Pai, tudo isso nós pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém.